Boa noite, meus irmãos. Nós vamos estudar hoje o Evangelho de João, capítulo 14, verso 27. E vamos falar sobre a paz de Cristo dada aos seus discípulos. Oremos para começar. Nosso Deus, rogamos misericórdia, benignidade, perdão para este momento que dedicamos ao Senhor e à Tua Palavra. Abençoa a nossa vida, que te encontremos na nossa oração, sejamos respondidos pelo Senhor. E quando, Deus, buscamos meditar na Tua Palavra, que também ela preencha o nosso ser e nos abençoe. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Meus irmãos, eu anunciei, você deve ter aberto aí, João 14, 26. Jesus disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo, como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então dá para dividir em 3 frases aqui isso que Jesus falou. Ele está se despedindo, o pessoal está preocupado e ele está ali tentando explicar para os meninos algum consolo, explicar o que está acontecendo, por que a necessidade e dar algum consolo. Mas também avisa que está deixando como um presente, como uma dádiva, a paz. Então, vamos pensar na primeira frase, a parte A do versículo que diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então, Jesus está falando aqui que está deixando uma paz, uma coisa que é dele, a minha, a paz que ele tem. Alguma coisa que ele tem no coração dele, alguma coisa que está dentro da parte espiritual dele e que se manifesta no estado emocional, na maneira de agir, na maneira de lidar com as pessoas. Ele sempre revela então essa paz. Ele tem a paz. Agora ele está dizendo que esta paz também está sendo dada. Eu estou deixando para vocês. Ele não vai perder, mas ele está deixando desta paz, igual paz para eles. O que poderia ser essa paz? Eu vou fazer aqui a minha definição caseira. Então, vamos pensar que a paz seja aqui uma serenidade de alma que alcança o coração, quer dizer, ela é da parte espiritual, alcança o aspecto emocional, ela se manifesta na mente, porque a pessoa está em paz com Deus. Mas não é... Em parte é a paz com Deus que produz, que permite essa paz. Mas a paz é uma coisa que Deus dá e coloca dentro do crente. Tá certo? Entenda isso. Não é uma coisa construída. Nós não estamos pensando aqui na paz de não haver guerra ou indisposição com outras pessoas. Não. É uma disposição interna dada por Cristo aqui. Então, por decorrência, essa paz dada, implantada, leva ao homem crente, o ser humano crente, a agir pacificamente. Em tudo que vai fazer, tem a marca da paz. Porque ele faz tudo diante de Deus, em obediência a Deus, por motivação de Deus, motivado por Deus, e ainda que ele não seja aceito pelas outras pessoas, porque o evangelho promete que o crente vai ser rejeitado e perseguido. Tá? Então não tem paz aí com as outras pessoas. É uma paz dentro dele mesmo. Ainda que ele não tenha paz por dentro, por fora, ele tem paz por dentro. Esta é a linha da paz. Mas nós vamos retomar um pouco mais essa questão depois. Agora, vamos verificar um pouco assim... não, tá. Vamos ainda pensar na paz, na origem da paz. A origem da paz. Cristo tem e dá. E eu queria dar uma palavrinha sobre essa paz, a origem dela no Velho Testamento, tá? E ela vem de Deus, né? Ela vem de Deus. Se ela vem de Deus, ela não vem do homem, tá? Em comparação, então, se ela vem de Deus, ela não vem do homem. Ela não é uma paz produzida pela psicologia humana, ou produzida pelo aspecto psicológico, pela mente, pela psique, pelo arcabouço mental, pelo arcabouço emocional do ser humano, do seu. Não é a tua psicologia que produz essa paz. Ela não vem de você. Ela vem de fora e é dado, tá? E não é produzida pelo próprio homem. Então, ela é recebida pelo homem crente, pelo ser humano crente, como uma dádiva, um presente, um objeto, tá? Como eu já fiz até o gestual para você. Então, ela não é lógica, ela não é psicológica, e ela não vem dos mecanismos humanos, tá bom? Velho Testamento, ela vem de Deus. Paz é originalmente de Deus, porque Deus é o Deus da paz. Ainda em Romanos, Paulo fala a respeito de Deus e diz que o Deus da paz seja com todos vós. Quando ele está começando a se despedir
terminando a carta aos Romanos 15:33, ele fala o Deus da paz. Então Deus é o Deus da paz. O Velho Testamento fala algumas vezes também que Deus é o Deus da paz. Mas eu quero pensar na bênção araônica, que está em Números 6, 23 a 26. Deus mandou os sacerdotes, os levitas, impetrarem a bênção sobre os judeus, né? Sobre os israelitas. Aí ele mandou assim: fala a Arão e a seus filhos, dizendo, : assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhes-eis. E é para falar isso: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Talvez a paz aqui pudesse até ter um pouco mais de conotação sociopolítica, né? Talvez, mas a paz aqui, ó, misericórdia, são tudo bênçãos espirituais. Então Deus é o Deus da paz, tá? Agora, eu quero passar a meditar com vocês sobre o aspecto negativo. O aspecto positivo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Ele afirmou, então é positivo. Aí ele falou assim: não, tem uma negação aqui, não vou-la dou como a dá o mundo. Então, ele está dizendo o seguinte, que a paz que ele está dando é uma coisa especial, sublime, e não é do jeito que o mundo dá, é diferente. Então, a paz de Cristo não é de acordo com o mundo, não é daquele jeito. Não é a paz produzida pelas pessoas, não é ter paz com as pessoas. Crente precisa ter paz com crente, a igreja precisa de paz para semear o fruto da justiça. Tiago disse isso, mas paz com os não crentes, não espere isso, não necessariamente. Vamos pensar no que Jesus disse, por exemplo, no Evangelho de Mateus. Ele disse um pouco mais longamente, né? Ele explicou com várias frases, ou pelo menos Mateus registrou assim. Mateus 10, ele disse assim: não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Aí essa palavra assim, ser tirada do seu contexto e não entendida, eu falava, mas o que é isso? Que evangelho doido é esse? Como é que é essa palavra esquisita? Sim, eu já expliquei. Não é paz com as pessoas, especialmente com os de fora. Então, em relação aos de fora, Jesus não promete paz, ele promete espada. É até perseguição, né? Vamos reler o contexto inteiro? Eu vou ler Mateus 10, 34 até 38. Aí Jesus se explica. Eu vou reler o verso que eu já li. Não penseis que vim trazer paz à terra, mas não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Olha que coisa curiosa, ele está dizendo o seguinte, que uma ou outra pessoa de uma família se converterá e as outras passarão a persegui-la, serão indispostas com essa pessoa que se converteu. E Jesus está dizendo, se você se converteu, sua filha está indisposta com você, e você vai ter que escolher, ou ou fica em paz com Deus ou em paz com sua filha. A nora e a sogra se converteu, aí ela fica em paz com a nora ou fica em paz com Cristo. Nesse caso aqui, é a paz com as pessoas. Jesus disse que com as pessoas não, com os crentes sim. Então, não tem paz nesse sentido, né? O mundo é paz, ausência de guerra. Aqui não. Ele está dizendo que, ele já disse em outras palavras, que o mundo perseguiria, o mundo tentaria assassinar, porque acharia que estaria fazendo um favor a Deus matando os crentes. Tá bom? Bom, isso nos dá agora a oportunidade de ampliar o nosso estudo e pensar em que base há a paz para nós. Como Deus? O que Deus fez para vir fazer paz conosco e estar em paz conosco? Vamos pensar um pouco no ensino apostólico. Por exemplo, Romanos 5:1, que fala assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus teve que resolver o fato de nós estarmos em pecado e em pé de guerra com Ele, tá? O homem nasce em pé de guerra com Deus, porque nasce pecador, então precisa fazer a paz, e Cristo entra exatamente para isso. Então, o próprio contexto de Romanos 3 explica essa questão da necessidade da paz.
Romanos 3, 23 e 24 fala assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, justificado basicamente significa perdoado, né? Perdoado. Por quê? Porque pecaram. Então Deus providencia tudo isso em Cristo para que então o homem fique em paz com Deus e possa receber a paz dádiva, a paz presente. Tem mais coisa a respeito disso. Segundo Coríntios 5,19, Paulo está lá numa linha de argumentação e fala assim: a saber, tomem conhecimento, quer dizer, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, mas nos confiou a palavra da reconciliação. Ele está explicando porque, como ele é apóstolo, né? Porque o pessoal de Corinto brigava com ele e falava: você não é apóstolo coisa nenhuma, nós somos apóstolos. E ele responde baseado em que ele é apóstolo. E nisso ele fala: Deus reconciliou consigo o mundo na obra de Cristo na cruz. Então, fazer a paz com Deus primeiro para então poder ganhar a paz como presente. E mais, quando ele fala em Efésios, ele explica que houve ali uma aliança entre Deus e os homens, através de Cristo, uma aliança de paz. Efésios 2, 14 a 16, na linha de argumentação ali, como a salvação é oferecida ao homem, ele fala assim, falando de Cristo: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Inimizade entre o homem e Deus, entre os gentios e os judeus, né? Verso 15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz entre judeus e gentios, para que um povo só, santo de Deus, pudesse ter paz com Deus em Cristo, tá? É a paz. Verso 16, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade. Inimizade entre o gentio e Deus, porque o judeu estava dentro da aliança com Deus. Mas e o gentio, o estrangeiro? Estava separado, estava fora da aliança. Então, Cristo fez um sacrifício só e trouxe judeu para essa aliança e trouxe gentio para essa aliança, fez um povo só e disse: agora, este povo tem aliança com Deus. Judeu, você quer ser salvo? Entra na aliança com Deus em Cristo Jesus. Gentio, você quer ser salvo? Entre na aliança do povo de Deus em Cristo Jesus. É uma aliança de paz. Paz com Deus. Essa linha de raciocínio que eu venho falando com vocês. Agora, Cristo então está saindo, mas diz: eu vou deixar uma paz para vocês. E por causa disso tudo, na parte C do versículo ele diz: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Vamos lembrar que o capítulo 14 começou: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Então ele está preocupado com a paz do coração. Então ele faz: eu vou dar uma paz para o seu espírito, para a sua alma, que vai alcançar a sua mente, que vai alcançar seu coração, que você vai ter paz. Então, não precisa turbar o coração. Não se turbe o vosso coração. Então, duas coisas que a paz de Deus em Cristo, a nós, ou a paz de Cristo em nós, pode nos dar. Primeiro, não turbar, não causar turbulência no coração. O coração não precisa ficar apavorado, ansioso, desesperado. E aí, nessa linha de raciocínio, a gente chega no ponto de pensar nos benefícios ou evidências que essa paz, na prática, traz ao coração do crente. Por exemplo, se você for lá nos Filipenses 4:7, Paulo fala assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, o que guarda o nosso coração e a nossa mente é a paz que Deus dá através de Cristo. Guardará das turbulências, guardará para não se turbar, para não ficar complicado, para não ficar esquisito, para não ficar emocionalmente instável. Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu estou repetindo. Ainda que vale ressaltar que 4:7 de Filipenses está num contexto de oração completa. Oração entregue, tudo colocado nas mãos do Senhor, quer dizer, no dia a dia. Mas tem a ver com paz, né? E se você quer paz, mantenha atualizada a sua vida de oração. Então, a paz
guarda, protege, traz segurança ao coração e à mente do crente. Seu coração está meio atribulado, sua mente está acelerada demais, sossega. Volta à paz. Volta a Cristo, a sua condição de salvo. E renova a paz dele em você, para você ter sossego. Fora do teu corpo, não. Fora do teu corpo, não. Dentro do teu coração, da tua mente, sim, é essa paz. E fora? Fora você poderia estar preso e a polícia podia estar tentando te matar, como acontece na China, como aconteceu com os crentes dos primeiros anos, os romanos matando eles de fato. Ah, isso poderia acontecer de novo? Poderia. E se acontecer? Você vai ter paz. Você vai morrer assassinado por outras pessoas que queiram te matar, te perseguindo, em paz. Eu sou trágico, eu quero botar terror? Não, já aconteceu. O próprio Cristo sofreu isso. Como é que você acha que ele podia olhar lá ali da cruz e Pai, perdoa-lhes, quando estavam crucificando ele, e dizer, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem? Paz. Como Paulo pode ter passado o último dia da sua vida sabendo que o soldado pegou ele, Paulo, hoje é o dia de executar a sua morte. Foi mandado, então é hoje. Tá, vamos lá. Existe um filme recente aí, dos últimos 3, 4 anos, que mostra o último dia dele, batendo papo, inclusive, com o soldado que executou a pena de morte dele. Foi lá e foi decapitado. Em paz, tranquilo. Humano, mas tranquilo. Que a paz é sobrenatural. É isso que eu quero falar para você, né? Terminando aqui a nossa meditação. Então, o crente pode trabalhar em paz como escravo, como eram os escravos lá no tempo dos romanos. Eles poderiam viver tudo o que passaram naquele passado, viver tudo o que os cristãos sofreram na primeira metade, durante o século XX, né? Depois de 1917, lá na Rússia, Cortina de Ferro, e até 1960, 70, foram muitos mortos, perseguidos, mas eles não deixavam Cristo, sofriam em paz. Em paz. E eu quero trazer o último versículo para vocês aqui, é Colossenses 3,15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual paz também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Aqui ele está falando que a paz deve ser o árbitro, deve ser o lema da tua decisão, do seu coração, do seu sentir, do seu agir, o que vem do seu coração, tem que vir com paz. É o árbitro, a maneira de julgar, do seu coração julgar, tem que ser em paz. Mas também nessa mesma paz, e por isso deve haver paz entre as pessoas do corpo de Cristo. Então, meus irmãos, a conclusão ao coração do crente que tem a paz de Cristo, ele não passa por turbulência, ou ele pelo menos não precisa deixar que a turbulência tome conta dele. E o coração do crente em paz não se atemoriza. Atemorizar-se quer dizer encher-se de medo. Então, se o teu coração está em paz, você não está em turbulência emocional e você não está no terror do medo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu não estou prometendo para você que haverá tranquilidade em relação ao seu vizinho, em relação à sua família, em relação à sua casa, em relação ao governo, em relação às doenças, em relação a um monte de coisa. Eu estou falando que sua alma, sua mente, o seu coração podem ser protegidos se a paz de Cristo está dentro de você. E se você cultiva esta paz, se você vive, convive, expressa essa paz, se o teu coração decide, julgar aqui é decidir as coisas do dia a dia em paz. Daí também você pode ser um pacificador, porque essa paz se torna a sua filosofia de vida e ajudar as outras pessoas também a viverem em paz. Bem-aventurados os pacificadores, né? Os fazedores de paz, porque serão chamados filhos de Deus. Então, meus irmãos, Cristo dá a paz de um modo especial, não de acordo com o mundo, e quem tem essa paz não precisa turbar o coração e nem precisa se atemorizar.
Então você pode dizer não para a turbulência emocional e você pode dizer não ao medo. O medo não precisa, não deve encher o seu coração, tá bom? A paz de Cristo, que excede todo entendimento, ela não é lógica, ela é mais que lógica, é sobre, né? Além, guardará o vosso coração e a vossa mente. É isso que eu gostaria de pensar com você a respeito de João 14, 27 hoje, tá bom? Deus abençoe. Não termine esse tempo sem orar a respeito do que você ouviu, ajustando sua vida a isso que você ouviu, orando por todos os demais pedidos tão importantes dos quais nós necessitamos. Deus abençoe a todos. Boa noite.